Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou usar essa introdução de microbiologia, conversando com vocês e aí mostrando algumas imagens, tá? Então, a... aqui nessa imagem nós temos a Escherichia coli, né? Esses micro-organismos são um grupo grande e diversificado, tá? De seres uni e pluricelulares. Esses micro-organismos incluem também o vírus, porém o vírus ele não é celular, tá? Ele é uma estrutura microscópia, mas ele não é uma célula no caso, tá? Ele não tem componentes de uma célula. Ele depende de uma célula hospedeira, né, para ele poder incorporar o material genético dele lá e utilizar o mecanismo, né, vamos dizer, de reprodução daquela célula para ele poder se reproduzir. Aqui nessa imagem nós temos uma célula, tá? Isso aqui é uma célula eucariote, ele tem um núcleo definido, né? Ele tem uma membrana plasmática, ele tem dentro dessa célula existem as organelas, né? Que são estruturas físicas muito organizadas e eles são todas essas estruturas, elas são cobertas por uma membrana, tá? Composta de lipídio e proteína. Essas membranas são importantes pela sua característica de semipermeabilidade, tá? Devido aos lípidos. Os lípidos, a gente sabe que eles têm uma característica hidrofóbica, né? Então eles conseguem fazer essa semipermeabilidade. E isso que mantém o controle dessas organelas. Tanto as substâncias que estão dentro dela, como as que precisam sair, né? Ou até entregar, tá? Essas membranas, elas têm a mitocôndria, tem o lisossomos, o retículo endoplasmático, o aparato de Golgi e os perixossomos e as vesículas de transporte. Também tem os endossomos, né? E no que nós vamos mais para frente, a gente vai falar de cada uma dessa estrutura com mais detalhe. Aqui então nós temos um vírus, como nós estávamos falando. Esses vírus, eles são agentes intracelulares obrigatórios. Eles apresentam DNA ou RNA. E esse DNA-RNA, ele é revestido por uma camada de proteína, tá? Então ele tem um ou outro, ou ele tem DNA, né? Ou ele tem RNA. Então ele é um adenovírus ou um retrovírus, né? Então assim, esses vírus aí, no caso aqui, a gente tem a foto, a imagem do T4,
Agora, aqui nessa foto, a gente já tem uma outra estrutura, tá? Que é os viroides. Esses viroides, eles são pequenas moléculas de RNA circular, tá? De filamento único e covalente fechada, que se apresentam como estrutura semelhante a bastonetes. Eles não possuem capsídeos, como a gente vê aqui na foto do vírus. O capsídeo, os viroides, eles não têm esse capsídeo, tá? E por não conterem genes codificadores de proteínas, eles são totalmente dependentes das funções do hospedeiro para sua replicação. É o mesmo caso do vírus. Só que daí ele é somente de RNA sem a camada de proteína. Que no caso o vírus ele tem essa camada de proteína, né? Agora aqui a gente tem a imagem do prions, né? No vídeo anterior a gente falou bastante sobre prions, que são essas sequências de peptídeos, né? De proteína, que eles não têm DNA e nem RNA, eles são patogênicos também. E eles podem causar doenças neurológicas. A gente usou o exemplo aí, né, lá dos bodes. Então esses são os prions, tá? Aqui a gente já tem, agora a gente vai usar mais algumas imagens para fazer alguma descrição de uma terminologia básica de bacteriologia, tá? Então aqui a gente vai começar com as células eucarioto, tá? Esses são seres vivos com essas células eucarióticas, ou seja, com núcleo celular rodeado, né? Dessa palavra do grego vem eu de verdadeiro, né? Que eles têm, eucarioto, que eles têm um núcleo verdadeiro, tá? E eles têm um DNA bem compartimentado e, consequentemente, esse DNA ele é separado do citoplasma. E ali dentro dessa célula existe várias organelas que a gente comentou no início do vídeo com aquela outra imagem, que são essas organelas que são os lisossomos, endossomos, que são o aparato de Golgi, enfim, tá? O DNA dessas células, eles estão associados à proteína de histonas. A gente aprende lá em bioquímica que essas proteínas de histonas, elas servem para enrolar mais, para compactar o DNA, né? Organizar elas de uma forma espiral. A gente aprendeu ali também em genética, a gente aprende bastante sobre as histonas, elas são utilizadas na cromatina, né? É como se fosse um carretel, vamos dizer assim, de linha, onde a gente pega esses carretéis e enrola neles. No caso seriam as cromatinas, né? Portanto, os eucariotas, eles são organismos vivos unicelulares. É bom a gente ressaltar bem isso aqui, ou pluricelulares, constituído por células dotadas de núcleo e diploides, tá? Agora aqui a gente tem várias células procariotos, tá? São organismos unicelulares na sua vasta maioria.
Estes seres não possuem nenhum tipo de compartimento interno limitado por membranas. Então isso já é uma diferença entre o eucarioto e o procarioto. Eles estando ausentes do envoltório nuclear e as organelas membranosas, como as mitocôndrias, o complexo de Golgi e o fuso mitótico. Tá? São seres haploides e divididos em bactérias e arqueobactérias. Aqui nós temos uma imagem de diversas bactérias. E essas bactérias, elas são unicelulares no caso, né, procariotes. E um fato delas, né, elas são microscópicas ou submicroscópicas, tá? Elas podem ser isoladas ou em colônias, serem aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, tá? Agora aqui nós já temos um protozoário. Na grande maioria, eles são seres microscópicos, né? Possuem carioteca, tá? E heterotrófitos, que vivem em ambientes aquáticos e úmidos. Eles podem viver sozinhos ou formar colônias, tendo neste uma diferenciação das células especializadas de reprodução. Então aqui a gente tem uma imagem de um protozoário. Aqui já nós temos uma imagem de uma alga, tá? E essas algas, uma característica delas é que elas não apresentam raiz, caule ou folhas. E as suas estruturas reprodutivas não são envolvidas por uma camada de células estéreis, tá? Aqui a gente tem uma imagem bem conhecida, que é o fungo, né? Esses são um grupo de organismos já eucariotas, né? Então ele já tem um núcleo, já é diferente, né? E esses organismos, eles são como as leveduras, os bolores, né? Que é bem comum nos cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas e animais e bactérias. Suas células têm paredes celulares que contêm quitina e glicanos, ao contrário das células vegetais que contêm a celulose. Aqui nós temos uma imagem de um organismo que ele é meio parecido com o fungo, né? Que chama-se o mixomiceto, né? Esses mixomicetos, eles são encontrados em todos os lugares do globo terrestre, né? Onde que tem um depósito de substratos orgânicos em decomposição. Tá? O seu corpo de frutificação se assemelha ao dos fungos. São visíveis na natureza em forma de esporocarpos ou plasmódios, uma massa de protoplasma nucleada e sem paredes celulares. Aqui nós temos já uma imagem, né, tirada de plasmídeos. O que são os plasmídeos? São moléculas circulares duplas de DNA, capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Ocorrem geralmente em bactérias e por vezes também em organismos eucarióticos, unicelulares e células eucariotas superiores. Aqui nós temos um exemplo clássico de carrapatos, né? Vocês veem os carrapatos aí no pelo do cachorro. Um exemplo de parasitismo.
Que no caso do parasitismo, só um desses seres se beneficia. No caso são os carrapatos ali, né? Que são o agressor. E o hospedeiro, no caso, seria o cachorro. O parasita, por sua vez, retira os nutrientes do ser que está hospedado, representando uma relação desarmônica, né? Agora aqui nós já temos um mutualismo, né? Que é a simbiose, que ele beneficia ambos, né? E nessa associação a longo prazo, né, de simbiose, esses dois organismos de espécies diferentes, essa relação é benéfica para ambos. Ambos os indivíduos que estão envolvidos, eles são beneficiados. A endossimbiose, que agora a gente tem nessa foto, nessa imagem, né? É uma associação que o organismo vive no interior do corpo ou das células de outro organismo. Tá? Esse é um exemplo de endossimbiose. Aqui a gente já tem um endoparasitismo, né? Essa aqui é uma larva intestinal. Quando esses parasitas vivem no interior do seu hospedeiro, né? Caso de muitas bactérias, desses vermes, e ali eles se alimentam e se procriam, ali eles crescem ali dentro, né? Então agora aqui a gente vai falar da estrutura celular eucariótica, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, tá? Vamos começar aqui com o complexo de Golgi, ou aparato de Golgi, né? Eles não têm somente a função de modificação e secreção de substâncias envolvidas pelo retículo endoplasmático, mas ele também processa substâncias independentes, tá, do retículo endoplasmático, como carboidratos que serão unificados a proteínas, como o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina, tá? Ambos estes são muito presentes no tecido conjuntivo. São componentes de proteoglicanos, da substância fundamental da matriz extracelular, da matriz orgânica da cartilagem, do osso, e atua em numerosas funções celulares, como migração e transporte, dá funções que possuem a vesícula secretadas pelo aparato de Golgi. Destaque-se a reposição e reconstituição da membrana celular, tá? Visto perder parte da sua estrutura com o mecanismo de endocitose. Já falando agora de citoplasma, é tudo que está dentro das células, excluindo o núcleo. Ele é a soma do citosol, né? Citosol, hialoplasma, citoplasma ou matriz citoplasmática, tá? Esse líquido que preenche o interior da célula. Com as organelas, né? Essas organelas são órgãos das células que desempenham funções vitais para essa manutenção. Vou falar um pouquinho mais de membrana celular, ou chamada membrana plasmática, tá? É o que a gente já falou, elas são formadas por proteínas e lípidos, também apresentado em pequena concentração de carboidratos. Ela desempenha uma importante função na filtração, na seletividade e no impedimento da penetração de substâncias hidrossolúveis.
caso dos lisossomos, tá? Eles funcionam como um sistema digestivo da célula, esvaziando suas enzimas hidrolases dentro das vesículas de transporte. Os lisossomos atuam hidrolisando partículas, substâncias em monômeros, né? No caso dos carboidratos, eles transformam em monossacarídeos, que a gente sabe que um conjunto de monossacarídeos forma um carboidrato, né? O do ácido graxos forma os lípidos, né? Dos aminoácidos, das proteínas e das bases hidrogenadas, né? Forma um ácido nucleico. Então, o que ele faz? Ele pega essas moléculas mais complexas e quebra elas em menor tamanho, menor proporção, né? Quebra elas nos seus blocos, nas suas unidades, né? No caso dos carboidratos, seriam os monossacarídeos, que a gente sabe que é a glucose, né? A glicose que a gente fala em português, em espanhol a gente fala glucosa. Ele quebra esses carboidratos, né? Então agora essa próxima imagem aqui, a gente já não tem acho que mais nada. Então a gente vai parar agora por aqui. E o próximo vídeo a gente continua com o capítulo 2 do livro, né? Eu saí um pouquinho da sequência do livro, só para a gente ter algumas imagens e tal, para fazer mais ou menos uma revisão do que a gente já falou no primeiro vídeo, tá? Então no segundo vídeo agora a gente vai voltar para o livro.